Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Carnaval sem assédio. O governo do estado vai intensificar ações de combate à violência e assédio contra as mulheres. Justiça mantém prisões preventivas em caso de desvio de recurso público no município de Turilândia. No quadro Fala Comunidade, conheça o trabalho da Casa de Acolhida Frei Rogério. Arroz de cuchá, peixe frito, vatapá e outras delícias da gastronomia maranhense. O episódio de hoje do Nossa Terra Mais Amores apresenta um cardápio variado, preparado com temperos e aromas típicos do Maranhão. E confira ainda as dicas de concursos e empregos para você. O nosso telejornal está no ar. Segunda-feira, 12 de janeiro, vamos aos destaques de hoje com um giro de notícias. Com a força-tarefa ampliada, as buscas pelos irmãos Agatha Isabelle e Alain Michel seguem sendo realizadas pelo 9º dia consecutivo. A operação conta com mais de 600 pessoas, entre eles agentes de segurança e voluntários. No último sábado, um homem foi assassinado a tiros no bairro Cidade Jardins, Imperatriz. O casal preso suspeito de realizar o crime afirma que a vítima, Lourenço Trevisan Barcelos, teria contratado um encontro sexual com uma criança de 7 anos de idade. O caso ainda está sendo investigado pela polícia. Após o parecer favorável para a soltura de todos os presos investigados pelo desvio de mais de 56 milhões de reais em Turilândia, município da Baixada Maranhense, promotores de justiça, integrantes do Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas do MP, o GAECO, pediram exoneração coletiva das funções no órgão. Nesta segunda-feira, a Justiça decidiu manter as prisões preventivas e as principais medidas cautelares impostas aos investigados por corrupção em Turilândia. E neste fim de semana começam os circuitos do pré-carnaval no Centro Histórico de São Luís e na Avenida Litorânea. O período é marcado pela alegria dos blocos que ocupam as ruas da capital maranhense. Durante esse período, o governo do estado vai intensificar as ações de segurança na cidade e também de combate à violência e assédio contra as mulheres. Já é carnaval em São Luís. O batuque dos tambores se mistura à irreverência dos foliões que tomam conta das ruas da cidade. Mas esse período também evidencia uma realidade que preocupa: o assédio contra mulheres. O que significa hoje o crime da importunação sexual? É o chamado assédio de rua. É um assédio que sempre aconteceu e que, a partir de 2018, foi criminalizado, né, para que essas condutas não acontecessem. Então, é aquele puxão de cabelo com um abraço, um cheiro, um beijo forçado, né? Então, tudo isso é de quem acha que tem direito sobre o corpo da mulher, porque está numa festa, a mulher está usando uma fantasia, está com uma roupa menor. Então, nem por isso outra pessoa tem direito sobre o corpo dessa mulher. Diante desse cenário de violência de gênero, o governo do estado deve reforçar as campanhas educativas, além de fortalecer o policiamento nos principais circuitos da capital. Nós entregamos materiais informativos devido à nossa dinâmica de informar para prevenir e também nós estamos presencialmente tanto nos bloquinhos quanto em estandes preparados para que a gente possa estar junto com a comunidade nesses momentos, prevenindo, informando e fazendo com que a importunação sexual e também crimes contra a honra sejam evitados. Além dos postos de acolhimento e atendimento psicológico para mulheres vítimas de assédio, as autoridades orientam sobre os canais oficiais para a denúncia dos casos de violência. Essas atitudes elas são consideradas como crimes, né, previstos no prisma penal, e também os canais de denúncia, que também são muito alusivos e pertinentes de informação, como o 180, que é o nosso ponto focal de denúncias. É importante que a gente possa denunciar e que a gente tenha provas básicas. Aconteceu uma situação, fez ali uma imagem, olha, aqui eu fiz a imagem do que aconteceu com você. Também tem a questão dos circuitos de segurança hoje.
é algo muito comum, muito mais acessível, então consegue se identificar imagens com mais facilidade e isso potencializa para que a denúncia aconteça. As festas de carnaval são conhecidas pelo apelo aos excessos. É uma celebração popular que permite o lazer e a diversão coletiva. No entanto, é preciso cautela para que o ritmo da brincadeira não perca a cadência. Pois é, respeito sempre. E a UFMA começou a lançar diversas vagas nos programas de pós-graduação da universidade. O repórter Robert Oliveira tem mais detalhes para a gente. Boa tarde, Robert. Olá, boa tarde a você, boa tarde também a todos que nos acompanham aí pelo JTV UFMA. Olha só, essa é uma ótima oportunidade para aquelas pessoas que desejam investir na formação acadêmica, ampliar a qualificação profissional e, claro, fortalecer a trajetória no ensino e na pesquisa. Vários cursos, vários programas de pós-graduação vão abrir as suas inscrições nessas próximas semanas, em várias áreas do conhecimento. E, claro, os processos seletivos devem acontecer em momentos distintos, com datas diferentes, a depender de cada programa e também dos campos onde esses cursos vão estar sendo oferecidos. Todos esses programas de pós-graduação possuem editais e cada edital, é claro, também possui critérios que devem ser respeitados e também devem ser observados aí pelos candidatos que pretendem entrar nessa empreitada, né, que é se formar como mestre ou como doutor. A universidade é um importante polo de formação profissional e também de ensino, né, de pesquisa, de ensino e, claro, de extensão. Essa é a possibilidade de os alunos continuarem as suas carreiras acadêmicas para aquelas pessoas que desejam se formar pesquisadoras ou então até ser professoras desta instituição de ensino ou de outras também. Todas as informações sobre as datas e os cursos de pós-graduação que estão sendo oferecidos estão no site da Universidade Federal do Maranhão. Essas foram as informações de hoje. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. Importante ficar atento ao site da UFMA. E a Fundação da Memória Republicana Brasileira está com inscrições abertas para a formação gratuita em Fundamentos da Análise de Dados. Mais informações você encontra na rede social que aparece aqui na sua tela. A bolsa mensal é de R$ 768 por 6 meses. Podem participar jovens de 16 a 21 anos que cursam ou já concluíram o ensino médio em escola pública na região metropolitana de São Luís. As inscrições vão até o dia 23 deste mês. E você já imaginou aprender sobre a história de uma cidade e um cemitério? Em Fortaleza, no Ceará, uma aula imersiva tem transformado o cemitério São João Batista em um espaço de aprendizado e memória. Ao caminhar pelo local, os participantes conhecem personagens, fatos históricos e curiosidades que vão muito além da morte. A experiência é acompanhada de perto pela TV Ceará, que é emissora integrante da Rede Nacional de Comunicação Pública. E você confere aqui na TV UFMA. Tem muitas formas de você conhecer a história de um lugar, de uma cidade. Pode ser por meio dos livros ou então pelos relatos dos mais antigos. Mas aqui em Fortaleza tem uma forma bem inusitada. É conhecer também um pouco da história do cemitério São João Batista, que fica aqui no centro de Fortaleza. Como é que isso funciona? Eu vou te mostrar agora. Quem é que teve essa ideia de contar um pouco da história de Fortaleza por meio do cemitério? Bem, o Fortaleza Necrópole nós já realizamos há mais de um ano e já tinha esse desejo de fazer atividade noturna. E aí, trocando ideias com o São Mel Jacinto, que é um contador de histórias, nós decidimos juntarmos as ideias para sair esse projeto, que é o Assombros e Memórias. Entre várias curiosidades, para mim a que mais chama a atenção é a menina Lúcia, né? Uma jovem que ela é uma santa no imaginário popular. O túmulo dela é o túmulo de maior visitação no cemitério São João Batista. As pessoas vêm pedir suas graças e quando vêm agradecer essa graça alcançada, geralmente deixa um ursinho, um brinquedo, agradecendo a ela, porque ela é uma santa popular aqui da nossa cidade.
Aqui a gente tem diversos personagens que nós até já conhecemos. Desde o Boticário Ferreira, da famosa Praça do Ferreira, que inclusive quase não vem para cá, porque estava enterrado no primeiro cemitério ainda, como por exemplo o Caio Prado, que tem um dos túmulos mais significativos aqui, que é justamente a coluna cortada pela metade. Ele foi praticamente o último governador da província do Ceará e tem uma morte muito trágica. E a sua coluna mostra justamente a efemeridade da vida. A gente tem desde o Frei Tito, que vai lutar pela liberdade contra a ditadura militar, e o dragão do mal, Chico da Matilde. Temos os diversos nomes dos barões famosos, mas também muitas pessoas invisibilizadas e também na nossa própria história. Samuel, agora responde pra gente por que vocês pensaram fazer essas aulas já acontecem durante o dia, mas eu quero saber por que vocês pensaram durante a noite. Eu tinha feito uma viagem para Recife e lá eles têm um projeto parecido, só que eles fazem à noite, mas é pela cidade em si. Eu pensei, cara, por que a gente não traz esse passeio para Fortaleza e à noite, né? Porque era o período de outubro, que era o período do Dia das Bruxas, Dia dos Finados. Falei, tem tudo a ver, né? Aí na época os meninos até falaram, Samuel, será que você vai dar gente? Eu falei, vai, tem doido para tudo. A proposta é ser uma aula de história contada a partir das mortos de Fortaleza, né? Então a gente vai estar próximo de uma parte da história que a gente não vê nos livros, né, em geral. E a segunda coisa é uma pesquisa pessoal para um projeto meu. Não tem medo, não? Olha, não, acho que não. Vamos ver depois, né, quando chegar em casa e for dormir. O que te assombra? Por que temer a morte? Porque geralmente a morte é trabalhada a partir de uma perspectiva do tabu. A nossa reflexão filosófica, histórica e cultural perpassa pelos helenísticos, pelo existencialismo, por várias vertentes que vai trazer uma reflexão sobre a finitude e a infinitude da vida. As disputas pela memória, as disputas pelos espaços, como eu sou enterrado, e também refletir sobre esse caráter da vida, esse caráter efêmero. E aí o assombro que a gente traz aqui às lendas urbanas é para a gente também falar sobre como a gente tem vivido nossa vida, né? Não é exaltar a morte, pelo contrário, é valorizar a vida, valorizar a nossa memória, a nossa terra e a nossa gente. A seguir, conheça o trabalho da Casa de Acolhida Frei Rogério. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com as dicas de concursos e oportunidades para você. A Prefeitura de Alcântara lançou 3 concursos públicos com 173 vagas. As oportunidades são para profissionais de nível fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.500 a mais de R$ 3.000, com jornadas de até 40 horas semanais. As inscrições podem ser feitas até 5 de fevereiro pelo site da Fundação Sousandrade. A Câmara dos Deputados divulgou a abertura de concurso público com 70 vagas e cadastro de reserva para cargos de nível superior. As oportunidades são para analista e técnico legislativo. Os salários podem ultrapassar R$ 30.000 com jornada de 40 horas semanais. As inscrições seguem até 26 de janeiro de forma online pelo site que aparece na sua tela. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares abriu concurso público com 152 vagas para médicos. Os cargos exigem ensino superior, registro no CRM e especialização. Os salários chegam a mais de R$ 19.000. As inscrições vão até 30 de janeiro pelo site da Fundação Getúlio Vargas. A Prefeitura de Bacabeira lançou o processo seletivo com 377 vagas na área da educação. As oportunidades são para os níveis fundamental, médio e superior. Os salários variam de R$ 1.600 a R$ 2.200. As inscrições acontecem de forma presencial hoje e amanhã na Secretaria de Educação de Bacabeira. A seleção será por avaliação curricular. O assunto agora é solidariedade. Vamos conhecer o trabalho da Casa de Acolhida Frei Rogério Cantinho do Céu, que em meio à dor e à espera proporciona apoio aos familiares de pacientes que estão hospitalizados no Socorrão 2. Enquanto muitos enfrentam a dor da doença, outros lidam com um desafio silencioso:
onde ficar durante o tratamento de um familiar internado. Eu sou de São Mateus, né? O meu pai, dia 18 de outubro, meu pai teve uma complicação intestinal e ele veio transferido pro pronto-socorro aqui, Hospital Socorrão 2. Graças a Deus, através do serviço social, me encaminharam para a casa de apoio, né? Que a gente está podendo aqui ter uma dormida, né? Poder me alimentar, né? Que tudo a casa de apoio aqui oferece para nós, acompanhantes. O lugar que recebeu o Gerry e dezenas de outros acompanhantes é a Casa de Acolhida Frei Rogério, Cantinho do Céu, um projeto que funciona há quase 20 anos e que também surgiu em um momento de dificuldade sofrido pela Dona Socorro. Eu estava visitando meu pai na UTI do Socorrão 2 e eu vi uma senhora deitada numa caixa de papelão. E aquilo ali me chamou a atenção e eu perguntava se ela precisava de ajuda. Ela dizia o seguinte, que ela era do interior de Santa Luzia de Tide, estava há 2 meses com o filho na UTI, grávida de 3 meses. E que fome ela já era acostumada a passar. O que mais fazia ela sofrer ali era a falta de um local para ela tomar banho e dormir. Foi a partir daí que surgiu a vontade de ajudar essas pessoas. Dona Socorro começou alugando um quarto para acolher a moça grávida. Hoje, mais de 15 anos depois, a casa que recebe as pessoas não é mais alugada, é própria e não possui débitos. Uma vitória construída com muito amor, força e companheirismo. Quando a amiga me ligou dizendo que ela tinha começado esse trabalho, eu digo, pois ela não está sozinha não, eu vou entrar no barco. E aí as dificuldades nós fomos superando com a graça de Deus, que nunca deixou faltar, né? E com isso nós corremos atrás até ter esse local. Nesse espaço, a gente fez uma vaquinha solidária e não paramos nenhum dia sequer. O espaço oferece hospedagem gratuita, alimentação e um ambiente seguro para quem vem do interior do estado e que não pode arcar com despesas durante o período de internação. Pessoas como a Paloma, que veio de Olinda Nova para acompanhar o pai que está internado no Socorrão 2 em São Luís. Eu tenho só a agradecer. Se não fosse essas pessoas aqui, muita gente ia sofrer, porque a realidade lá fora é outra. Então eu agradeço muito, né, a compreensão, a ajuda. É povo de Deus, né? Atualmente, a casa atende em média 80 pessoas por mês. Muitos permanecem por semanas, outros por mais tempo, a depender da gravidade do caso. O trabalho na casa é mantido por meio de doações, parcerias e voluntários que ajudam a garantir o funcionamento do espaço. Então é muita bênção e graça de Deus poder acolher essas pessoas, onde a gente só conta com o apoio de amigos solidários. E assim, quando começou, né, eu me juntei com Bibi, né, minha companheira, Graça, que eu costumo dizer que nós somos 3 em 1, porque cada uma tem um grupo, né, que traz a alimentação e faz a casa de acolhida Frei Rogério acontecer, de fato. Além do apoio material, a casa também funciona como um espaço de escuta e solidariedade. Um lugar onde histórias diferentes se cruzam, mas com um sentimento em comum: a esperança. É uma bênção a gente poder ajudar, acolher, a pessoa se sentir acolhida, amada, que toda vez que a gente chega abraçando e acolhendo, porque a pessoa está vulnerável, não é? Seu paciente ali sem saber, então é bom demais. Mais do que um teto, a casa se transforma em um refúgio para quem precisa de forças para continuar. Quem vem para cá, vem do interior do Maranhão, né, para São Luís, com o ente querido da gente. E aí mexe com o psicológico, né, o medo de perder um ente querido. E graças a Deus aparecem essas oportunidades, né, esse lugar de acolhimento para a gente, né. É muito gratificante mesmo, só agradecer mesmo. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Olha, parabéns a essas mulheres guerreiras e a todos que ajudam a Casa de Acolhida Frei Rogério. Quem puder ajudar, vale a pena. A rede social aparece aqui na sua tela. Essa reportagem você pode rever depois no YouTube da TV UFMA.
E neste mês de janeiro, de férias, estamos trazendo de volta para você a série Nossa Terra Mais Amores, com reportagens especiais que mostram o melhor da nossa cultura, da nossa gente. São Luís não apenas encanta por suas belezas naturais e conjunto arquitetônico, mas também por sua culinária que é saborosa. No episódio de hoje, vamos conhecer os sabores da rica gastronomia maranhense. Essa é aquela reportagem que casa com esse horário do almoço, é de dar água na boca. Vamos conferir. Muita gente já sabe que o Maranhão é cheio de belezas arquitetônicas e culturais. Mas o que muita gente ainda precisa conhecer são os sabores desse estado. Delícias de dar água na boca. Arroz de cuchá, peixe frito no azeite de babaçu. Na terra da Jussara, camarão e farinha d'água são ótimos acompanhamentos. Pai, eu sou da farinha, filho. Farinha de mandioca, todo mundo gente. É o nosso berço, a farinha, é índio, é os negros, é os portugueses. Então, estamos com a farinha na veia. Farinha é um acompanhante assim perfeito para todos os pratos típicos do Maranhão. Aqui, a culinária tem identidade e sabor que não se esquece. No Mercado Central, simplicidade, mas muito sabor. Temos bisteca de bovina, temos assado de boi, porco assado, feijãozinho preto, bastante procurado. E mesmo quando o prato não representa a culinária apenas do estado, pode ganhar um toque bem maranhense com um tempero especial e farinha d'água. Com farinha é bom. Só o caldo dele, para quem já está com umas duas, é especial. E eu fico mais emocionado, é porque o mocotó feito nessa feira é especial. E se a promessa de que a culinária maranhense é única, eu tive que provar algumas iguarias. Eu nunca provei, mas a Amanda disse que tenho que provar o quê? Tem que te desafiar. O que tu tem que provar, Amanda? A tripinha de porco. Olha, vamos deixar o preconceito de lado e provar o diferente. Me surpreendi. Maravilhoso. Perfeito. Tudo é servido com capricho e com um sorriso no rosto. A gente trabalha muito com a culinária típica, raiz e afetiva maranhense. Então, assim, aqui eu levo à mesa dos clientes aquilo que eles consumiram na sua infância, com sua família, com seus avós, com seus pais. Então, eu levo eles a ter lembranças. Camarão, peixe com molho de camarão, o arroz de cuchá, a farinha que eu estou levando na mala. Quem nasceu ou vive no Maranhão já sabe fazer uma boa escolha. E quem está de visita por aqui precisa provar o melhor da gastronomia local. De sobremesa, que tal um doce de bacuri? Irresistível até para quem não é daqui. Gente, eu tô comendo uma iguaria. Lili, uma delícia. Esse, como é que chama isso? De bacuri. Creme de bacuri. Um negócio excepcional. Delícia. Socorro. E para ter uma experiência completa, é preciso saborear uma boa geleia. Essa fábrica é especialista no melhor que o Maranhão tem para oferecer. Bacuri, cupuaçu, tamarindo e buriti fazem sucesso, mas a mais procurada é a de geleia de pimenta. A primeira que foi fabricada quando a pequena empresa começou há 20 anos. O preparo das geleias leva de 2 a 4 horas e a produção é feita de forma artesanal. Os 11 sabores conquistam maranhenses e turistas, levando um pouco do estado para outras regiões. A culinária maranhense é tão incrível que ganhou até um museu da gastronomia, um registro histórico de pratos que são a representatividade desse estado.
Mais uma atração turística para quem vai levar boas recordações dessa terra de sabores. É impressionante, porque você não vê isso em nenhuma outra cidade, né? É bem original e a gente está bem emocionado aqui com a cidade, muito bonito. Um estado inteiro de delícias, de uma culinária regional que encanta a todos. Quando as pessoas vêm para cá, elas se encantam, porque a gente tem muita variedade, a gente tem bastante comida típica, né? E a gente gosta de comida nordestina, né? E a gente tem as danças, os encantos. E eu acho que São Luís traz essa magia, né, para a vida das pessoas. E eu acredito que é por isso que os turistas sempre gostam de vir para cá. Uma cidade com fogo. É, uma cidade com muito fogo, gente. E depois dessa reportagem, tem muita gente, né, que vai procurar as delícias da culinária maranhense para almoçar hoje, né? Vamos ver agora as dicas da programação da TV UFMA. Hoje, logo mais, às 13 horas, tem o Em Dia com a Ciência Entrevista, que recebe o pesquisador Jonathan Oliveira para falar como as redes sociais lucram com a coleta de dados dos usuários. Já pela noite, tem o Cinesala 22, com os clássicos do cinema nacional e mundial. As Três Idades de 1923 é o filme de hoje. Cinesala 22, às 9 da noite. E o nosso telejornal termina por aqui, mas você de casa pode rever nossas reportagens e entrevistas no YouTube e no Instagram da TV UFMA. Acompanhe também o resumo do nosso telejornal no programa Destaques, JTV UFMA às 18 horas. Um ótimo início de semana para você.